Rafael, psicólogo e até o mais terrível ser humano que já existiu na face da Terra, um dia já foi uma criança indefesa, exceto o personagem de hoje. Hoje é a primeira parte da reflexão sobre Johann Liebert. Tem spoiler de tudo em Monster, do mangá, do anime. Vamos lá. Eu dividi essa análise do Johann em duas partes. Uma focada nele criança e na próxima semana ele adulto. Os dois vídeos se completam. Eu acho que todo mundo, não só eu, quando vê casos de serial killers ou de pessoas que matam umas às outras, eu acho que todo mundo se digna e se questiona por que essa pessoa faz isso. Ela não pensa nas consequências? Porque tirar a vida de alguém envolve não só a vida daquela pessoa, mas toda uma cadeia de consequências. Um grupo enorme de pessoas serão impactadas com aquilo. E eu sempre me perguntava, será que aquela pessoa que faz isso, ela não pensa nas consequências que aquilo vai causar? Hoje eu entendo que muitas pessoas nem pensam nisso, ou evitam pensar, ou justificam seus atos. Afinal, quantos crimes não seriam evitados se alguém simplesmente parasse, observasse e percebesse no tanto de dano que aquilo vai causar? E logo nos primeiros episódios de Monster, essa foi a grande mensagem que esse anime trouxe pra mim. Afinal, o que está por trás de quem comete o mal? Johann é o monstro da história. Poderia ele não ter se tornado um monstro? Seria possível que o maior vilão de todos os animes, ou talvez o maior psicopata, pudesse ser alguém diferente? O psicólogo comportamental Frederick Skinner afirmava em diversas citações que qualquer criança nasce como uma tábula rasa. Ele tinha sua célebre frase: "Me dê uma criança e eu a moldarei em qualquer coisa." É nisso que eu penso quando vejo alguém cometendo crimes. Essa pessoa teria comportamentos distintos se o seu contexto fosse alterado também? No caso do personagem de hoje, é mais complexo ainda. O próprio contexto do Johann já é muito diferente. Estamos falando do menino que foi planejado para ser a criança perfeita. Johann Liebert e sua irmã gêmea Anna nasceram como resultado de um experimento de eugenia desenvolvido pelo psiquiatra e psicólogo Franz Bonaparte. Nas ideias de Franz, seria a criança que conduziria a humanidade para uma nova era. Na visão de muitos, Franz talvez seja o grande monstro da história. Johann já nasce com esse propósito, e isso por si só já poderia causar um impacto absurdo no senso de identidade dele. Os conflitos sobre quem ele era de fato, talvez fosse inevitável não ter. Seus pais foram escolhidos a dedo, e ele já nasceria sem uma presença paterna, visto que seu pai, que era um soldado, tinha sido morto. Sua mãe, Verna Tcherna, tentou fugir, porém não conseguiu. Era apenas o início de uma jornada terrível dos gêmeos. Anna e Johann, que já nascem com esse estigma de serem criados por um propósito, conseguem viver com sua mãe por um período juntos. A mãe dele vestia ele e a Anna de forma idêntica, para que as pessoas pensassem que ela teria apenas um filho. Logo depois, a mãe dele é obrigada a escolher apenas uma das crianças para serem levada pelo Franz para alguns experimentos. Sua mãe escolhe Anna por algum motivo. Ela vai junto com a Anna e deixa Johann sozinho em casa. Nessa casa, Johann lê um livro chamado O Monstro Sem Nome, mas sobre esse livro eu falo no próximo vídeo. Nesse local de experimentos, Anna presencia várias situações. Em uma dessas cenas, ela vê várias pessoas mortas no chão. Anna foge do local e reencontra Johann, que estava sozinho em casa. E depois dela descrever essa experiência desse lugar pra ele, por algum motivo, Johann começa a acreditar que aquelas experiências são dele na verdade, como se ele as tivesse presenciado. Dois estudos recentes mostraram um pouco como a gente tende a roubar memórias uns dos outros. Em um desses estudos, as pessoas contavam as histórias de outras pessoas, sabendo que eram de outras pessoas, mas como se fossem delas. Mas nesse outro estudo, as pessoas acabavam por acreditar que tal história era de fato dela, mesmo não sendo. Nesses estudos, foram observadas pessoas adultas, que vão se lembrar mais vividamente de suas situações. Então, no caso do Johann, criança, a chance disso acontecer seria maior ainda. A neurogênese, ou a formação de novos neurônios no hipocampo, para quem acompanha o canal sabe que é uma região do cérebro importante para aprender, para lembrar. Essa região atinge o seu pico antes e depois do nascimento, e depois ela vai diminuindo constantemente durante a infância e a idade adulta. Tanto é que antes dos 4 ou 5 anos, temos um hipocampo altamente dinâmico, que não consegue armazenar muitas informações. À medida que novos neurônios são gerados, a memória pode ser comprometida por esse processo. E essa é uma das explicações do porquê não lembramos de momentos vívidos da infância, a chamada amnésia infantil. Ou seja, ter memórias que não são da gente é algo que acontece com mais frequência do que imaginamos. Além de termos o chamado viés da memória egocêntrica. Se eu me lembro disso, então é minha memória. Uma infância complicada por si só, e um contexto totalmente fora do habitual. Por isso tudo, o Johann tinha tudo para crescer de uma forma bem disfuncional. O ambiente estava impactando demais ele. Seu contexto estava sendo impactado pela sua infância conturbada. Porém, esse personagem fascinante teve a base de seu comportamento antissocial antes mesmo da idade adulta. A mãe deles não está mais ali, ninguém sabe o que aconteceu, as duas crianças são deixadas para viverem sozinhas e começam a vagar sem rumo, até que um casal encontra eles. E aí começa a base de comportamentos do Johann que eu não conseguia achar muito sentido, a princípio. Já que esse casal que encontra eles e os protege, são mortos pelo Johann pouco tempo depois. Ele assassina as pessoas que o ajudaram, não faz sentido de forma lógica. Bem provável que uma total falta de confiança que ele tem sobre as pessoas, em quem de fato ele poderia confiar. Johann não conhecia o afeto. O afeto para ele era algo que ele não reconhecia nas pessoas. Então ele prefere ficar com a única pessoa que
importava para ele, a Ana. Eles voltam a vagar sem rumo após isso e são encontrados novamente. Nesse momento encontramos o ponto-chave no destino do Johan. Enquanto Ana era enviada para um orfanato onde ela receberia os cuidados de afeto fundamentais para uma criança, Johan foi mandado para o orfanato Kindenheim 511. Era um orfanato experimental secreto da Alemanha Oriental, localizado na Berlim Oriental, com o objetivo de criar soldados perfeitos. Lá era o lar das crianças sem nome, crianças que jamais foram amadas. Lá, Johan foi torturado para esquecer todas as coisas que ele já tinha vivido, sofrendo uma espécie de lavagem cerebral. Mas ele não queria esquecer sua última e melhor memória, as memórias que envolviam a Ana. Ele tinha um desejo dentro dele, na qual ele queria lembrar de duas coisas: a história contada por Ana do que ela viu na mansão e a história do monstro sem nome que ele estava lendo naquela época. O grande objetivo do Kindenheim 511 era basicamente criar crianças sem emoções. Então vários experimentos eram feitos e formas de condicionamento que tinham o objetivo de deixar as crianças sem esperança nenhuma de vida, para servirem apenas como ferramentas de fato. E aí esse que é o grande ponto. Johan jamais foi amado. Só uma pessoa de alguma forma demonstrou algum tipo de afeto por ele. E essa pessoa era a sua irmã, a Ana. E isso é importante. Logo depois, Johan acaba causando um incêndio que causaria a morte de 50 pessoas. Ele para e observa tudo aquilo acontecendo. E a expressão dele vendo tudo aquilo é de contentamento. A visão de Johan desde pequeno era que todo mundo já tinha meio que esse instinto de destruição. Ele fala que todo mundo já carrega um ódio dentro de si e que ele precisava apenas jogar o óleo. A pesquisadora Susan Campbell trouxe um estudo que mostrou que muitas crianças e adultos que apresentam um comportamento antissocial, ou seja, a psicopatia, como violência e uso de substâncias, apresentam esse comportamento logo cedo na vida, a partir dos 2 anos. Só que, no entanto, a maioria dessas crianças desistem desse comportamento com o tempo. Então, muitas pessoas, quando conhecem alguém que é psicopata ou algo assim, costumam dizer que previram isso, citando exemplos de aquela criança machucava as outras, intimidava, eu sabia que ela era assim. No entanto, essa teorização sobre as pessoas é geralmente feita retrospectivamente. Ou seja, você sabe que a pessoa se tornou antissocial com psicopatia depois de adulto, e isso colore a maneira que você lembra da criança no passado, independente de características ou comportamento. Rotular uma criança como psicopata ou mesmo pré-psicopata é altamente controverso. A psicopatia não tem tratamentos eficazes conhecidos ainda, e o diagnóstico cria um estigma social de longo prazo. Você não pode legitimamente diagnosticar uma criança com psicopatia até a idade adulta, porque ela não teve a chance ainda de se desenvolver emocionalmente, social e moralmente. A partir do momento que você nasceu, você vai avançar no que os psicólogos Lawrence Kohlberg e Elliot Turiel chamaram de 6 estágios do desenvolvimento moral. Durante cada etapa, as pessoas continuam seu desenvolvimento de habilidades, tanto interpessoais, de regulação emocional e habilidades de resolução de problemas. E algumas pessoas podem ficar meio que presas em um determinado estágio, que podem ser devidos a um trauma severo ou uma condição cerebral. Por exemplo, no estágio 3, entre mais ou menos 7 e 11 anos, é nesse momento que começa a se desenvolver a empatia de uma forma mais complexa nas crianças. E um dos critérios do DSM-5 para transtorno de personalidade antissocial é justamente a falta ou pouca empatia. Então meio que não faria sentido diagnosticar uma criança nessa idade como sendo psicopata. Afinal, já sabemos que crianças por si só já têm uma dificuldade de demonstrar, de ter empatia, porque justamente estão aprendendo a desenvolver ela. Crianças na idade do Johan têm essa dificuldade em entender de fato o lado da outra pessoa. Aí você soma isso a um contexto disfuncional e de abandono, e esse conceito de empatia se torna ainda mais confuso para a criança. No caso do Johan, obviamente, o ambiente teria um impacto significativo. Depois que Johan e Ana acabam sendo adotados por outro casal, eles quase ficam separados, mas o Johan não aceita que seja separado da sua irmã. Sua irmã, a sua outra parte, a única pessoa que tinha demonstrado amor por ele. Franz Bonaparte, aquele mesmo que iniciou tudo isso, vai visitar os gêmeos. E aquilo ativa lembranças no Johan que acabam trazendo o comportamento destrutivo dele de volta. Ele fala que o monstro tinha voltado. Quem era o monstro? O Franz ou ele mesmo? Talvez isso se confundia em Johan também. Johan mata seus pais adotivos. Os tiros acordam a Ana e ela encontra os corpos de seus pais, bem como Johan de pé armado em um quarto próximo. Ele dá a Ana a arma, então ordena que ele atire na cabeça dele. Ele fala para ela limpar a arma depois e jogá-la pela janela. Ana acaba sendo influenciada pelo pedido do Johan e acaba atirando nele. E aí começa a grande história do anime. É nesse hospital que ele vai, que ele conhece o Kenzo Otema, o personagem principal da história, um encontro que marcaria a vida dos dois. A grande questão é, o que levou Johan a meio que provocar a própria morte? Mesmo sendo tão jovem, como ele poderia fazer isso? Johan, mesmo criança, pediu para Ana tirar a vida dele. Na visão dele, ele continuaria vivendo dentro dela, como se eles fossem apenas uma única pessoa. Essa cena mostra um pouco da confusão que está dentro da cabeça desse personagem. É como se ele confundisse sua própria individualidade, confundindo ela com a da própria irmã. Tanto que o maior medo dele, inclusive, não era morrer ou algo assim, mas sim não se lembrar mais da existência da Ana. O vínculo entre gêmeos, o vínculo entre irmãos e principalmente entre gêmeos, sempre foi bastante estudado. O vínculo entre irmãos gêmeos é algo bem único. Eles formam um apego primário insubstituível. A grande maioria dos gêmeos constrói um senso de unidade que perduram a vida inteira. Logo, a separação entre eles é algo que marca profundamente. É como se eles desenvolvessem uma identidade própria e uma identidade gêmea, ou seja, uma identidade junto com a do seu irmão. Apesar
Apesar de várias circunstâncias similares entre Johann e sua irmã, eles não são, obviamente, as mesmas pessoas. E gêmeos já fizeram parte de diversos estudos ao longo da história científica. Em 1875, antes que os cientistas entendessem por que alguns gêmeos eram mais semelhantes um com o outro, Francis Galton, um cientista estatístico, publicou o primeiro estudo sobre gêmeos. Em A História dos Gêmeos, Galton relatou os resultados de questionários que ele enviou a famílias que tinham gêmeos. Nele, ele perguntou se os gêmeos se tornaram mais ou menos semelhantes à medida que envelheciam, independente de terem sido criados juntos ou separados. Galton tentava descobrir se era a genética ou o ambiente que predominava. Em 1979, Thomas Bouchard fez uma pergunta simples, mas bem curiosa. Gêmeos separados na infância teriam personalidades parecidas como aqueles que viveram juntos durante boa parte da vida? Ou seja, Johann e Anna seriam bem diferentes assim? Então Thomas fez um estudo com 137 gêmeos idênticos, que foram separados ao redor do mundo. E ele relatou que gêmeos idênticos criados separados desenvolveram personalidades e interesses que mostravam quase o mesmo grau de semelhança que gêmeos idênticos que foram criados juntos, mostrando o peso do fator genético. Anna é exatamente o oposto do Johann. A grande questão é que Anna conheceu mais demonstrações de afetos do que o garoto. A única pessoa que importava pra ele de fato era só sua irmã. Quando ele se lembra de algum afeto, é dela que ele se lembra. Não existia ninguém mais que tinha dado afeto ao Johann. Inclusive tem uma cena no anime que fala sobre isso. Petrov falando sobre seus experimentos com as crianças em sua casa, dizendo que elas não se tornaram monstros porque ele simplesmente deu amor a elas. O amor para Johann apenas estava representado no que ele sentia pela irmã. Por isso ele faz absolutamente tudo para proteger ela de alguma forma. E a gente identifica isso bastante no comportamento dele. Na infância dele, não existiram pessoas que disseram pra ele que o que ele estava fazendo era errado. Com isso, suas definições de certo e errado não eram nem um pouco claras. O primeiro momento que vemos ele chorar, inclusive, é depois da cena que ele tá se recuperando da cirurgia e ele vê sua irmã em estado de choque. É nessa hora que vemos Johann chorando. É possível dizer que ele estava sofrendo naquele momento. O motivo é difícil de dizer, mas a razão para isso é que ele tinha feito sua irmã sofrer naquele momento, a pessoa que ele mais amava. A psicopatia ou qualquer coisa que o Johann tenha não é algo que foi apenas provocado pela sua genética, mas sim pelo que ele presenciou também. Ter sobrevivido apesar de todas essas circunstâncias, não tenham dúvidas que tudo isso impactou absurdamente a visão de mundo do Johann mais ainda. Ele tentou sair deste mundo, mas o destino meio que colocava ele de volta. E o que ele se tornou depois é fruto de tudo isso. Basicamente, o ambiente preparou o terreno para que a maldade da mente dele pudesse crescer. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.